Hoje no SNTV Especial nós vamos conversar um pouquinho sobre política, eleições e a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Será que a igreja se relaciona com a política? Qual é o tipo de relacionamento que a igreja tem com eleições em diversos países, países sul-americanos que fazem parte da chamada divisão sul-americana da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Vamos conversar um pouquinho sobre isso nesse nosso SNTV Especial com o pastor Rafael Rossi, que além de ser diretor de comunicação da Igreja Adventista na América do Sul, também é o diretor de liberdade religiosa e que lida com essas relações com as autoridades. Pastor Rafael, tudo bom? Olá, Felipe, muito bom estar aqui nesse formato um pouco diferente, novo, do SNTV. Então, pastor Rafael, a ideia é a gente falar um pouquinho sobre qual é a posição da Igreja Adventista, porque a gente sabe que ela é apartidária, mas não é apolítica. Explica um pouquinho o que significa isso. Exatamente, Felipe. Romanos capítulo 12 diz que toda autoridade foi constituída pelo próprio Deus. Embora alguns políticos possam achar que eles chegaram porque fizeram meios de chegar, mas no final Deus o colocou lá. Se ele chegou à função onde ele está, foi porque Deus o permitiu. Então existe uma responsabilidade dele, não só com a população, mas também por Deus ter colocado ele nessa função especial. Quer dizer, as autoridades são respeitadas pela igreja, né? A igreja respeita as autoridades constituídas. Exatamente. Né? Nós entendemos que ele está lá porque Deus permitiu que ele lá estivesse. Mas o que quer dizer que a igreja não é partidária? Então ela não se envolve com partidos. Como é que a gente pode entender isso quando vai para as cidades, vai para as províncias? Como é que fica isso? Bom, exatamente. Quando a gente fala de partido, a gente já está falando de parte. E a igreja não é parte. A igreja é o todo. Nós não nos associamos com partes da sociedade. Nós nos associamos com a sociedade inteira, global. Então, se a igreja se filia, se associa a um partido, ela deixa de falar para o todo e começa a falar para uma parte específica. Por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não é partidária, ela é apartidária, porque ela se envolve com qualquer pessoa, qualquer partido, qualquer religião, qualquer denominação, qualquer credo, qualquer raça, qualquer crença, qualquer pensamento, qualquer posição. E esse tipo de envolvimento, como é que é? Às vezes as pessoas perguntam, mas a Igreja Adventista, ela não tem candidatos, o que ela faz, como é que ela se relaciona, né, com presidentes, governadores, enfim, deputados, senadores? Todo relacionamento que a Igreja Adventista desenvolve com autoridades são com aquelas que já estão constituídas, ou seja, que estão em mandato, que exercem já a sua função. Nós não nos associamos a campanhas partidárias, nós não temos candidatos próprios, nós não apoiamos nenhum candidato tem autorização de usar o nome da igreja para se promover. Não tem apoio oficial, na verdade, né? Conseguir acesso à membresia da igreja, usando a ideia de que a liderança da igreja o apoiou para ser candidato ou está incentivando ele a disputar uma eleição. Mas de repente, se um adventista quiser apoiar um determinado candidato, ele pode fazê-lo. Claro, a pessoa física, ela tem o seu direito político de ser exercido, como também a igreja respeita os seus membros que decidem se candidatar para eleições. Não há problema em adventistas concorrerem a disputas eleitorais. O problema é que ele não pode usar o nome da igreja como a igreja estivesse por trás da campanha política dele. A igreja não patrocina campanhas políticas, não financia partidos. Claro. A igreja tem uma posição neutra com relação às eleições e respeita os seus membros que decidem apoiar candidato X, Y ou que decidam concorrer propriamente dita a uma eleição. Agora, o que normalmente a igreja faz é ter reuniões com autoridades constituídas, onde ela apresenta demandas, apresenta solicitações que qualquer organização pode apresentar, né? Com certeza, porque a igreja sabe que depende das autoridades constituídas para o seu andamento, para o seu dia a dia. Mas um dos pontos importantes, Felipe, que a Igreja Adventista tem trabalhado é que nós, como igreja, nunca nos aproximamos dos políticos somente com pedidos. Na maioria das vezes nós nos aproximamos para dizer, estamos aqui, no que podemos ajudar. Qual é a nossa parte? A contribuir com a comunidade como um todo. A igreja tem feito curso como deixar de fumar, tem tirado centenas de jovens do mundo das drogas, ela tem sido apoio a mães solteiras, ela tem ajudado famílias, ela tem bolsas de ensino, de estudo nas escolas adventistas. Há um trabalho filantrópico através da nossa agência, da ADRA. Então a Igreja Adventista, ela apresenta-se também às autoridades como uma parceira.
usando a nossa força, usando os recursos que nós temos para contribuir para a sociedade. Por isso nós temos um relacionamento e construímos um bom relacionamento com as autoridades. Interessante isso, né? Porque a igreja tem uma atividade social bastante reconhecida, então ela não precisa ficar criando, digamos assim, um certo lobby com as autoridades políticas para obter algum proveito próprio, né? Ela já tem um trabalho que ela, inclusive, mostra às autoridades para que elas apoiem, de certa maneira, institucionalmente, né? Às vezes pode ter um convênio ou outro que é firmado, né? Com a prefeitura, Claro. com o governo, né? Nós temos programas de saúde da família em diversos lugares do Brasil. Que é muito interessante, né? Fundamentados na estrutura que a Igreja Adventista fornece com o orçamento que vem das autoridades municipais ou estaduais. Sim, interessante. Agora, dicas, pastor, assim, que poderiam ser dadas em época de eleições, quando surgem candidatos, nas igrejas. O que os líderes, pastores que estão nos vendo, que atitudes eles devem tomar em relação a candidatos adventistas, eleições, campanhas? Quais são as orientações que a igreja dá? Bom, primeiramente, quando uma pessoa decide concorrer a uma eleição, a igreja respeita, aceita a decisão, mas nós incentivamos esses membros que estão correndo a uma disputa eleitoral que deixem os seus cargos na igreja local, para que não haja uma associação entre o trabalho que ele faz na igreja local e o trabalho que ele vai fazer agora na campanha política dele. Segundo, nós não emprestamos os nossos púlpitos para discursos eleitorais, ou seja, os pastores não abrem os cultos para candidatos pregarem ou fazerem suas promessas de campanha. Púlpito é para pregação da mensagem bíblica. Exatamente, o púlpito é para pregação bíblica e não para promoção da política, embora, como nós já vimos, a igreja ela se relacione com as autoridades constituídas, mas a gente não empresta o púlpito para que as pessoas façam as suas campanhas eleitorais. Uma outra coisa importante é que a igreja, por não apoiar nenhum candidato, ela não oferece nenhum tipo de informação do seu banco de dados cadastral para candidatos políticos. Interessante isso. Nós não oferecemos endereço dos membros da igreja para candidatos políticos. Nós não damos um mailing dos nossos líderes para candidatos fazerem suas campanhas através da internet. A igreja ela se isenta disso e não usa dessas práticas de apoio a candidatos. Porque se a igreja abre os dados da sua secretaria, dos cadastros, ela está, obviamente, tornando-se partidária quando ela não deveria ser. Ela tem que prezar pelo todo. Ou seja, reconhecemos a importância das autoridades, a importância dos governos, mas trabalhamos independente deles em regime de apoio, né? Com certeza. O relacionamento desse é um relacionamento de parceria e não um relacionamento firmado socialmente ou um relacionamento mais para buscar vantagem, alguma coisa desse tipo, né? Trocas de benefícios. Exato. Não existe isso dentro da filosofia e da teologia da Igreja Adventista. Obrigado, pastor Rafael, por essas orientações. Espero que possa ajudar as pessoas que vão se deparar com isso nas igrejas, né, muitas vezes. Esse é a nossa SNTV especial, falando um pouquinho de eleições, política e da Igreja Adventista. Se você tem mais dúvidas, acesse o portal Adventista e conheça mais o que a igreja crê em relação a esse e outros assuntos. Um grande abraço, a gente se vê na próxima.